O Sentinela é um dos heróis mais poderosos da Marvel. Ele tem um poder como se 1000 sóis estivessem explodindo dentro dele. Mais ou menos a temperatura que faz aqui em Porto Alegre no verão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série de quadrinhos desse herói da Marvel, que foi escrita em 2018. Mas antes vamos contextualizar quem é esse loirão bombado que parece surfista, mas não é o Thor. O nome do Sentinela é Robert Reynolds, ou Bob, para os mais chegados. Na verdade ele é quase um deus e muitos dizem que ele é o super-homem da Marvel. Já eu costumo associar ele mais ao Marvel Man, do Alan Moore, mas daqui a pouco eu volto nesse tema. Assim como em tantos outros contos, esse herói ele tem um transtorno dissociativo de personalidade. Ele ouve vozes e ele acredita que ele tem um lado obscuro, o vácuo. Na mente dele ele não sabe o que é real e o que é fantasia. Mais ou menos o que acontece naquela série da Disney do Cavaleiro da Lua. E também é a mesma lógica de o médico e o monstro, no qual com uma poção ele consegue separar o lado bom e o lado ruim. E assim como o Capitão América, ele também ganhou poderes de um super soro, só que muito mais poderoso do que o soro do super soldado. Uma questão que diferencia ele de outros super-heróis é que o arqui-inimigo dele, o vilão, é ele mesmo. Ao trazer vida ao Sentinela, o vácuo também se manifesta. Se lá no Homem-Aranha um grande poder traz grandes responsabilidades, com o Sentinela um grande poder traz a escuridão. O Bob Reynolds era um cara de meia idade, casado, com uma barriguinha saliente. Ele era alcoólatra e também tinha uns probleminhas psicológicos. E esses problemas mentais se devem ao fato de que ele já tinha sido um super-herói nos anos 40, mas a mente dele foi apagada, justamente para não ter risco de trazer o vácuo de volta à Terra. Então era melhor que o mundo esquecesse dele. E aí que tá essa relação com o Marvel Man, do Alan Moore, que também tinha um passado glorioso, mas vivia como um cara transtornado, porque sonhava com esses flashbacks de quando era um super-herói quase um deus entre os homens. Só que num determinado ponto, o Bob se lembra e, junto com o Sentinela, o vácuo também retorna. Mas essa é a origem dele nos quadrinhos lá quando ele surgiu, nos anos 2000. E então eu vou pular já para 2018, que é uma espécie de fechamento desse ciclo. Num conto de 5 volumes, escrito pelo Jeff Lemire e com artes do Kim Jacinto, Josh Okahara e do Rain Beredo. Para fazer com que ele não tente destruir o mundo ao trazer vida ao Sentinela, o Doutor Estranho Tony Stark desenvolveram o Conflutor, um aparelho que leva o Bob para uma espécie de realidade de bolso todas as noites, mais ou menos como um regime semiaberto. Determinada hora ele precisa voltar para lá. E nessa realidade ele é o Sentinela e salva o mundo, sempre, junto com os seus companheiros, o Batedor, o Cão de Guarda e a Lady Sentinela. A cada 24 horas ele precisa entrar nesse mundo, porque aí o vácuo se mantém nessa realidade paralela e não se materializa no mundo real. Sim, é bem louco, mas faz sentido conforme a história vai avançando. Ele até explica pro Batedor, que é o seu companheiro de trabalho e amigo Billy, que a vida normal é mais segura. No mundo real, ele e o Billy eles são cozinheiros de um restaurante pequeno. E a Lady Sentinela, a Jane, é a garçonete. E ela não tem ideia disso, dessa realidade alternativa. Só que o Batedor ele tá inconformado. Mesmo sabendo dos perigos, ele preferia ser um super-herói do que um cozinheiro comum sem braço. Sim, porque em uma dessas aventuras ele acabou perdendo o braço, antes da invenção do Doutor Estranho. E ele acha muito injusto que o Bob possa reviver todas as noites gloriosas, mesmo que só dentro da sua cabeça, e que ele esteja ali, trabalhando e não tem nenhum gostinho de nada disso mais. E aqui vai rolar um paralelo com a vida real, principalmente com coisas que a gente faz quando é mais jovem. Eu lembro, por exemplo, que lá em 2013 eu tinha uma banda, a gente passou um dia inteiro em estúdio gravando e tendo ideias e, sei lá, um dia de rockstar. E no outro dia, 7 da manhã, eu tinha que estar em pé para trabalhar no arquivo de uma empresa onde ninguém tinha ideia do que eu fazia fora dali. Então a gente se sentia no topo do mundo por algumas horas e voltava à realidade. Esse exemplo é pessoal, mas rola em maior e menor escala e muito por aí. Principalmente ligado ao ramo da arte, principalmente aqui no Brasil, onde a arte dá menos dinheiro ainda do que no resto do mundo. Então é normal existir pessoas que, por exemplo, dançam no carnaval, na frente de uma plateia enorme que acha bom, mas uns dias depois estão lá no emprego de escala 6x1 tendo que bater a meta dentro de um shopping. Até muitos youtubers passam por isso, porque tem muitos canais conhecidos por aí, mas como o YouTube não paga quase nada para quem cria conteúdo,
a pessoa precisa ter um outro emprego, fonte de renda, onde quase ninguém sabe que ela tem um canal no YouTube. Inclusive o YouTube não está pagando quase nada e isso deveria ser revisto, mas não é assunto para agora. Enfim, tem vários talentos desperdiçados por aí, trabalhando para enriquecer alguém que já tem bastante dinheiro, numa atividade nada a ver e que poderiam se dar bem melhor se o sistema fosse mais justo. O fato é que quem tem essas paixões, que no fim acabam virando apenas hobby, às vezes sentem o peso. Enfim, não desmerecendo essas profissões, mas é que muita gente está deslocada por conta do capitalismo. Ou, se o dinheiro não existisse, tu estaria trabalhando onde está agora? Fica aí a reflexão. Mas de volta ao quadrinho, o Bob Reynolds está sendo vigiado pela Mist e por outros agentes, a pedido do Tony Stark. Porque apesar de estar ali na linha, ele está dividido entre dois mundos. Ele tem meia vida. Ele é um herói, quase um deus, em um mundo, e um cozinheiro de um restaurante pequeno no outro. Depois de um dia muito cansativo no trabalho, Bob finalmente vai para casa e descobre que o seu Conflutor, a sua máquina, foi roubada. Se ele não conseguir entrar a cada 24 horas nesse mundo, a divisão que está vigiando ele vai prendê-lo, porque ele é uma ameaça. O que, óbvio, que vai acontecer em seguida. Mas espera aí. O vilão, o Crânio, sim, esse é o nome do vilão, tá tocando terror nesse outro mundo. E acaba com os seus ajudantes, o Batedor e a Lente Sentinela, e até com o cãozinho. E ainda fica afirmando para eles que eles nem são reais. O Bob vai até o restaurante na manhã seguinte e pede ajuda do Billy, mas esse fica só chateado porque ele foi a terceira opção de ajuda. Antes ele procurou obviamente o Doutor Estranho e o Tony Stark, mas ninguém deu retorno. O Bob, por consequência, acaba sendo trancado num lugar a 9 km abaixo da Terra. E aí a gente descobre depois que quem tramou o roubo dessa máquina foi o Billy. Isso porque ele quer ser o novo Sentinela. Ele não aguenta mais trabalhar, e assim como diversas pessoas não aguenta meia hora de carteira assinada. É difícil mesmo, Billy. Acontece que o Bob vira o Sentinela na prisão, quando acaba o tempo que ele deveria ter ido para outra realidade paralela. Então quem tá nesse mundo paralelo é o Bob. Tem algo errado aí. Esse vilão, o Crânio, ele era um cara muito inteligente, ele estava sempre 3 passos à frente do Sentinela. Só que atualmente ele trabalhava como um guardinha num estacionamento. O Billy o convence de roubar essa máquina junto, porque aí ele vai poder reabrir o seu laboratório. Isso porque de algum modo o Batedor conseguiu o diário do Cornelius, que é quem fez esse soro que transformou o Sentinela em quase um deus. Então ele promete ao Crânio que ele vai dar esse diário para ele conseguir replicar esse super soro. O vilão trabalha semanas até que finalmente ele consegue replicar a forma. Mas ele avisa pro Billy não tomar porque ela não foi testada, ele não sabe quais são as consequências. Mas é claro que o Billy não tá nem aí e faz que nem tu quando vai pra noite. Ele mistura tudo e azar, só se vive uma vez. Nisso o Sentinela consegue escapar dessa prisão subterrânea, luta com o Homem de Ferro, que obviamente não dá conta e manda chamar reforços. O Batedor chega estricnado na cena e começa a lutar com o Sentinela, que até bate no início, mas depois começa a levar um laço. Só que antes eu disse que quem foi parar nesse mundo paralelo foi o Bob Reynolds. E quem tá nesse mundo paralelo é o Vácuo. Em um ato de desespero ele pede ajuda pra essa coisa, entidade, sei lá. E ao aceitar o seu lado negativo ele se funde com o Vácuo e se torna um sentinela completo. E aí não tem mais quem segure. Ele mata o Batedor, que já estava derretendo porque o ácido, porque estava com a força de 1000 sóis explodindo dentro dele. Ele dá também um pau nos Vingadores, que vem com o Thor, o Capitão América, a Capitã Marvel, a Mulher Hulk e o Homem de Ferro, e ninguém consegue fazer nada contra ele. E por fim ele derrota o vilão, o Crânio, e pega as anotações do cara que tinha feito o soro. Só que o final ele é um pouco ambíguo, ele sai da Terra. Ele é um deus, ele está acima mesmo de outros deuses como o Thor. O Tony Stark ainda chama ele de Bob e pergunta se ele não vai fazer nenhum mal, se ele ainda lembra o que é o bem. E ao invés de responder isso, ele diz que eles vão ter que esperar para ver. Que eles não têm outra alternativa a não ser confiar, porque eles não podem lidar com ele. Não tem como eles fazerem nada contra ele. E aí termina com os Vingadores não sabendo se ele vai ser bom ou mal, ou nada a ver. E que eles vão descobrir no futuro. Essa história do Sentinela, ela questiona como a gente lidar com os nossos próprios poderes e fragilidades, mostrando que ninguém é perfeito.
mas que é possível encontrar força na aceitação e equilíbrio. Então a solução não é derrotar o vácuo, é aceitar ele como ele é. Ele é uma parte do Sentinela. Esse quadrinho então ele vai girar em torno desses temas: controle do próprio poder, lutar com os demônios interiores, aceitação de si mesmo e, muito importante, pedir ajuda e não ficar em isolamento frente aos problemas. O Robert, por óbvio, ele tem dificuldade em confiar nos outros, assim como muitas pessoas que acabam lidando com tudo de maneira isolada. Então é também um pouco sobre saúde mental. Eu sei que talvez ano que vem esse personagem vá aparecer em algum filme da Marvel, no universo cinematográfico, que eu não vejo faz um bom tempo, mas provavelmente eles devem continuar sendo ruins. Mas nos quadrinhos ele é interessante por trazer essas questões à tona. Eu não achei esse quadrinho para deixar o link da Amazon aqui, então eu vou deixar o que conta a origem dele na descrição. E se tu comprar ali, ajuda muito esse canal. E também, óbvio, eu vou pedir que vocês me ajudem dando dicas de que outros quadrinhos eu posso falar aqui. E que se inscrevam, porque aí o YouTube vai achar que eu sou importante e vai espalhar um pouco mais esse vídeo. Algo que ele já não faz desde que os shorts ganharam tanta importância. Mas enfim, muito obrigado por assistir. Até mais.